Olá a todos, mais uma vez. Espero que todos estejam bem, seguros, saudáveis, dentro do recanto do seu lar, cuidando o máximo possível de vocês e de seus familiares. Vamos dar prosseguimento com a nossa aula, então. Hoje vamos discutir com relação às teorias do filósofo Karl Marx, as contribuições de Marx para a sociologia. Professor, então o senhor vai fazer uma doutrinação aqui na sala de aula, vai tentar convencer a gente de aderir ao comunismo? Não. Muito pelo contrário, né? Eu também tenho minhas críticas com relação à proposição do socialismo e do comunismo. A proposição não é essa. A proposição aqui é a gente discutir, dentro das teorias do que Marx desenvolve, como o que a gente vai conhecer como materialismo histórico dialético, como é que a gente pode compreender, então, o funcionamento, como é que a sociedade vem se comportar frente ao que vem a ser esses conflitos que estão presentes dentro da sociedade. Discutimos os demais autores, tanto o nosso amigo Augusto Comte quanto o Durkheim vão trabalhar dentro de uma perspectiva de que a sociedade ela é perfeita, né? Uma teoria funcionalista, de que ela funciona perfeitamente e que não tem problemas. Os problemas estão, por exemplo, para Durkheim, o problema de comportamento das pessoas é inerente àquilo que quer ser o pressuposto moral delas. Vamos ver o que o nosso amigo Marx, então, vai discutir a esse respeito. O que ele vai trazer de contribuições para nós, para a gente entender um pouco do que vem a ser esse comportamento da sociedade. Marx, então, e a crítica da sociedade capitalista. O Marx, ele é alemão, né? Ele nasceu na Prússia, antes de se tornar a Alemanha, em 1818 e veio a falecer em 1883. Ele é de uma família de classe média, seus pais eram judeus, que se converteram ao cristianismo justamente porque o governo prussiano tinha uma discriminação com relação aos judeus no serviço público. Ele estuda jurisprudência e depois filosofia na Universidade de Berlim, faz doutora em Iena, se muda em 1842 para Paris, onde ele conhece o Friedrich Engels, né, seu maior companheiro de ideias e publicações por toda a vida. Tem muitas coisas que a gente discute a respeito das teorias de Marx, que são publicações comuns de Marx com Engels. À direita ali, vocês estão vendo o cartaz de um filme recente, né, que vai tratar justamente desse primeiro momento da vida do Marx, né, o momento em que ele se encontra com Engels e vai começar a discutir as suas ideias, os seus conceitos com Engels. É um bom filme porque ele retrata bem o que é o período histórico no qual Marx está inserido, como vai se dar essas relações sociais, como é que funciona aquela sociedade do período, que tipo de discussões estão tendo. Então é um filme que eu recomendo aí para quem quiser se aprofundar um pouquinho sobre quem é o tal do Karl Marx, né? O Marx ele vai trazer diversas contribuições para nós na economia, na sociologia, na filosofia, na história. Ele casou, teve 5 filhos, sendo que 3 deles morreram na infância, provavelmente pelas péssimas condições que a família estava submetida no período. Ele ainda foi privado da oportunidade de seguir uma carreira acadêmica na Alemanha pelo absolutismo prussiano. Dentre as obras dele, nós temos uma série de publicações, várias disponíveis no Brasil, a maioria delas disponíveis no Brasil. Grindize, A Miséria da Filosofia, O Capital, que é a obra mais conhecida, mais famosa dele, o Manifesto do Partido Comunista, Lutas de Classe na Alemanha, Manuscritos Econômico-Filosóficos, 18 Brumário de Luiz Bonaparte, etc, etc. Então, tem uma vasta leitura aí que é possível fazer a respeito das contribuições de Marx dentro das diversas áreas. Por sua formação filosófica, o Marx vai conceber a realidade social como uma concretude histórica, isso é, como um conjunto de realizações de produção que caracteriza cada sociedade num tempo e espaço determinados. O que ele faz? Ele vai juntar diversos conceitos já pré-existentes
e vai mesclar esses conceitos, que é o conceito do materialismo, o do estudo da história, o próprio conceito da dialética, que a gente já vê desde os gregos, e a partir disso ele desenvolve o que a gente vai chamar de materialismo histórico dialético. Então, é uma tentativa de compreensão da sociedade a partir do momento histórico e social que ela se encontra dentro de um determinado período de tempo. Nós somos fruto do que vem a ser essa evolução histórica, nós somos fruto do que vem a ser esse desenvolvimento ao longo de diversas gerações de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, de conflitos que vão resultar naquela situação na qual nos encontramos dentro daquele determinado momento. Então, ele vai tentar, por meio do tal do materialismo histórico dialético, tentar compreender como é que essa sociedade funciona. Tentar compreender como é que essa sociedade vem a se desenvolver. Para ele fazer isso, ele vai desenvolver dois conceitos que para ele são essenciais: a superestrutura e a infraestrutura. A superestrutura é a realidade imaterial, o que se refere ao nível do político ideológico. Não tem nada de concreto, não tem nada de efetivo, é um conjunto de circunstâncias imateriais, né? Não são físicas, mas que influenciam diretamente aquilo que tem a ser a vida das pessoas. A isso, nós vamos ter incorporado a estrutura jurídico-política representada pelo Estado e pelo direito. Então, o Estado e o direito estão dentro da superestrutura como determinantes de como vai se desenvolver o que vem a ser a vida social, como vai se desenvolver determinado povo dentro de um determinado período histórico. E nós temos ainda a estrutura ideológica, que também vai compor essa superestrutura, e que se refere às formas de pensamento, sentimento e consciência social. Ou seja, o que vem a ser esse conjunto de ideias e preceitos que moldam a forma como as pessoas pensam, que moldam a forma como as pessoas vão enxergar o que vem a ser a sua realidade, que vão enxergar o que vem a ser um período no qual se encontram, as ideias que eles defendem, os preceitos que eles defendem. Aqui vai estar incorporada a filosofia, a ciência, a arte, a literatura, a religião, a educação, a estética, a moral e, inclusive, a música. Afinal de contas, quando falamos de consciência social, nós estamos falando das diversas expressões culturais que a sociedade também vai transparecer, vai produzir para representar o que vem a ser o seu sentimento. Já a infraestrutura é a maneira pela qual os homens obtêm seus meios necessários de existência material, que vai ser chamado pelo Marx como a economia do período. Ou seja, se refere a determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas que, por sua vez, determinam as relações sociais de produção em um dado momento histórico. Então, quando a gente vai tentar estudar uma determinada sociedade dentro de um determinado período, nós precisamos entender não só esse pressuposto ideológico que estava lá presente na superestrutura, mas também as condições materiais presentes na infraestrutura. Que condições materiais são essas? Nós temos que entender quais são as forças produtivas que estão presentes, o que eu tenho disponível em termos de ferramental, de maquinário, de tecnologia, como vai se dar a relação social de produção, ou seja, como vai se dar a relação entre quem domina e quem é dominado, quem detém a condição da relação de produção e quem está submetido a essa condição, e em que momento histórico nós estamos. Afinal de contas, para que a gente possa compreender, dentro da perspectiva do materialismo histórico dialético, como determinada sociedade vem a se desenvolver, isso está conectado diretamente com o período em que se encontra. Por quê? Porque o período em que se encontra é decorrente de todo um processo histórico anterior que predeterminou aquela condição para chegar naquele determinado momento.
as relações sociais de produção. Então nós temos as forças produtivas, que é a relação do ser humano com a natureza no esforço de produzir a própria existência, isto é, uma relação dialética entre o homem e a natureza, que vai permitir desenvolver instrumentos e ferramentas. Então, quando a gente trata das forças produtivas, estamos tentando entender como se dá essa conexão, essa relação entre o ser humano e a natureza. Como o ser humano vai fazer o uso de um outro conceito importante para o Marx, que é o trabalho, para modificar aquilo que vem a ser a natureza a seu favor. A natureza é da natureza, que o ser humano vai poder retirar aquilo que vem a ser as suas ferramentas, as suas matérias-primas, aquilo que vai gerar todo um processo para o desenvolvimento econômico da vida do ser humano. Então, o trabalho, o que é o trabalho? É a ação humana transformadora da natureza que visa, então, suprir as necessidades materiais. Então, o ser humano tem uma relação dialética com a natureza que, por meio do trabalho, ele pega o que a natureza tem, oferece, e transforma ela, modifica ela para atender aquilo que vem a ser os seus interesses, por meio do tal do trabalho. Isso vai trazer ainda um outro conceito, que não é só o dessa relação do ser humano com a natureza, mas do próprio ser humano com o ser humano. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de relações sociais de produção, nós estamos falando de pessoas que vêm a trabalhar para outras pessoas. Então nós vamos ter uma relação dos indivíduos entre si, isso é, uma relação dialética entre homem e homem, que pode ser de dois tipos, explorador e explorado, ou de solidariedade e respeito recíproco. Então o Marx pega esses diversos conceitos para poder pensar, né, o que é o tal do materialismo histórico dialético, junta o conceito da superestrutura, o conceito da infraestrutura, e a partir daí vai tentar entender como se dá essa evolução da sociedade ao longo da história para chegar no momento em que ele se encontra, que é o período do capitalismo. Ele quer tentar entender como se deu essas relações dentro do meio social para alcançar aquela condição do modelo capitalista, do modelo industrial capitalista. Então ele vai começar lá com as sociedades mais primitivas, ou como ele chama, a sociedade comunista. Nessa sociedade comunista, a gente tem que tentar pensar aquela sociedade mais básica, mais elementar possível, lá atrás, né, quando o ser humano começa aquele convívio comum junto com outros seres humanos por uma questão de necessidade. O ser humano se une, então, para enfrentar os desafios da natureza hostil e dos animais ferozes. Nós temos essa necessidade de convívio comum. Os meios de produção, as áreas de caça, assim como os produtos, são propriedades comuns, ou seja, ninguém é dono de nada. Todos têm uma função dentro daquela sociedade, todos têm uma atribuição dentro dela, e tudo aquilo que é produzido, que é gerado, pertence a todos. Então não importa se o sujeito é um caçador que vai lá e consegue trazer a caça. O alimento que ele traz, ele é um alimento que é da tribo como um todo, daquela comunidade como um todo. Não é dele, exclusivamente dele. A base econômica determina, então, certa maneira de pensar peculiar em que não há sentimento de posse. E isso, para o Marx, tem um apelo importante. Uma vez que não existe, então, propriedade privada. Para ele, nesse momento, a gente está numa situação maior porque não há o dono da terra, não há o dono dos bens, não há o dono da natureza. Tudo pertence a todos. Como aspectos fundamentais, então, nessa sociedade primitiva, nós temos a falta do sentimento de posse e essa propriedade comum. Marx, então, entende o salto evolutivo que a gente vai ter dessa sociedade primitiva. Por quê? Porque o ser humano começa a pegar o que vem a ser a natureza e começa a transformar ela, começa a fazer o uso dela. O ser humano usa do intelecto para conseguir desenvolver novas ferramentas, para entender como é que funciona a natureza. E a partir dessas transformações que ele vai gerando, vai modificando os meios de produção. Então, a sociedade vai evoluir para uma tal da sociedade patriarcal, que surge quando se inicia, então, a domesticação de animais e se desenvolve a agricultura graças ao uso de instrumentos de metal e a fabricação de vasilhas de barro, o que vai possibilitar, então, fazer reservas.
Quais são as consequências das modificações das forças produtivas? Quando isso se altera, o que se modifica dentro da relação social? Marx vai olhar e vai dizer, olha, vai modificar a relação de produção e um modo de produção. Vai aparecer uma forma específica de propriedade, que é a propriedade familiar. Vai se diferenciar as funções de classe, a autoridade do patriarca, do pai de família, o chefe da família. Vai mudar o direito hereditário ao se substituir a filiação materna pela paterna. Veja, quando a gente olha para o que vem a ser um pequeno núcleo familiar, né, o que vem a ser a representação da família, ele é um reflexo do que é a sociedade como um todo. Então, a mudança dentro das relações familiares vai representar uma mudança dentro daquilo que vem a ser as relações dentro da sociedade. Essa forma de desenvolvimento dessas tecnologias, porque afinal de contas, quando o ser humano inventou de que podia pegar um pedaço de galho para tirar uma fruta de uma árvore, aquilo é tecnologia. Ele está saindo daquilo que ele tinha pré-existente e está dando uma nova utilidade para aquilo que a natureza está dispondo para ele. Então, o uso de uma tecnologia, ele faz uso dessas ferramentas. E esse avanço das ferramentas começa a modificar então esse meio de produção. Se antes a gente simplesmente caçava ou colhia frutas, agora a gente vai começar, por meio desses instrumentos que a gente desenvolve, começar a armazenar isso. Isso está bem claro para nós, tem uma obra, para a gente entender um pouco desse contexto, você já deve ter discutido em História do Pensamento das Instituições Jurídicas, mas tem uma obra chamada A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, que é uma obra excelente, assim, que vai tratar justamente de como é que vai se desenvolver a propriedade privada, né? Como é que a gente vai discutir esse desenvolvimento da propriedade privada dentro desse período histórico. Enfim, os aspectos fundamentais então, dessa produção patriarcal, surge a classe como hierarquia social, afinal de contas, a gente estruturou as famílias, né? E a partir delas a gente estabeleceu que existe um chefe de família, então tem alguém que manda sobre os demais, que determina quais são as atribuições das demais pessoas dentro do núcleo familiar. Surge então a propriedade familiar num sentido amplo, afinal de contas, aquilo que aquela família consegue produzir vai começar a se destinar para o consumo exclusivamente dela. E a produção vai ser, então, para a subsistência. A gente não vai ter um grande avanço em termos do que é o comércio, né? Isso é inexistente no período. O que a gente vai ter, no máximo, é uma troca, uma permuta, um escambo de mercadorias nesse período. Passamos, então, para um novo modo de produção, que é o escravista. Vai decorrer de um aumento da produção além do necessário para a subsistência, o que exige o recurso de novas forças de trabalho, conseguidas geralmente entre prisioneiros de guerra transformados em escravos. Quando a gente discutiu lá os gregos, né, quando falamos dos romanos, eles vão se desenvolver economicamente em boa parte porque eles têm uma parcela significativa da população que trabalha para eles. Quem são esses? Os escravos. Quando os gregos se desenvolvem, quando eles avançam dentro do que vem a ser a sua sociedade do período, a gente discutiu com o cidadão grego, aquele sujeito que vai ter um poder político dentro da cidade, que vai poder discutir o conhecimento, a retórica, a dialética, a argumentação. Tudo isso é decorrente da condição de ter escravos que foram obtidos por meio da conquista militar, que vão fazer o trabalho pesado para eles. Da mesma forma como Roma. Roma se expandiu, conquistou o que era o mundo conhecido para eles do período, e a partir dessa conquista, ela se desenvolve muito a partir daquilo que é o trabalho escravo. Então, para o Marx, nesse período, surge a propriedade privada dos meios de produção e a contradição entre senhores e escravos como exemplo da primeira forma de exploração humana. Afinal de contas, o ser humano está dedicando o que vem a ser a sua capacidade de produção, a sua força, o seu tempo, para reverter na concepção de produtos e mercadorias para outro indivíduo que não ele mesmo. E aí a gente começa a discussão a respeito do explorar outro ser humano para fins de produção. Então, aspectos fundamentais da produção escravista. Surge pela primeira vez na história a classe como modo de exploração humana. Então nós temos uma classe que está lá presente, que só serve para ser explorado, que são os escravos.
vai surgir então a propriedade privada devido a essa produção excedente, e vai ocorrer então a separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Quando a gente entra no modo de produção feudal, a base econômica é a propriedade privada. Quando a gente entra no modo de produção feudal, a base econômica é a propriedade dos modos de produção pelo senhor feudal. O servo trabalha um tempo para si e outro para o senhor, o qual, além de se apropriar da parte da produção do servo, ainda lhe cobra impostos pelo uso comum do moinho, do lagar, etc. Então, nesse período, a gente vai ter aquele sujeito que passa a ser o grande dono da terra, o grande latifundiário, né, o senhor feudal. Ele cede uma parte do terreno para o sujeito, o servo, e esse sujeito vai lá, vai produzir, vai gerar o alimento, e com esse alimento ele precisa pagar o dono da terra, pagar o uso dos instrumentos, das ferramentas que esse sujeito disponibiliza para ele, pagar o rei, porque afinal de contas tem que pagar os impostos para o rei, e ainda dar a sua contribuição do dízimo para a igreja, né? Então, nesse modo de produção, nós temos essa grande propriedade, que aqui é terra propriamente dita, em que está centrado a forma de produzir. O ferramental também pertence a esse senhor feudal. Como aspectos fundamentais dessa produção feudal, permanece a classe como modo de exploração humana, permanece a propriedade privada devido à produção excedente, e começa a surgir então o burguês, o habitante dos burgos, isto é, dos arredores das cidades, que dentre os servos vão ser os que vão se dedicar ao artesanato e ao comércio, e que consegue aos poucos a liberdade pessoal e a das cidades. Aí a gente entra no modo de produção capitalista. Vai ser a nova síntese que vai surgir das ruínas do sistema feudal, ou seja, da contradição entre a tese, o senhor feudal, e a antítese, o servo. Nesse contexto, para o Marx, o movimento dialético pelo qual a história se faz tem um motor, a luta de classes. Chama-se luta de classes ao confronto entre duas classes antagônicas quando lutam por seus interesses de classe. No modo de produção capitalista, a relação antitética se faz entre o burguês, que é detentor do capital, e o proletário, que nada possui e só vive porque vende sua força de trabalho. Como aspectos fundamentais da produção capitalista, vai permanecer a classe como modo de exploração humano, vai permanecer a propriedade privada devido à produção excedente, vai ocorrer a consolidação do Estado moderno ou burguês, o chamado Estado-nação, como um aparelho coercitivo, e vai começar a surgir três conceitos bem importantes para o Marx, que é a alienação da produção, o fetichismo da mercadoria e a intensificação da mais-valia. São três conceitos que Marx vai desenvolver para entender o que vem a ser esse contexto ao qual eles estão inseridos. Afinal de contas, as mudanças sociais que ocorreram nesse período com a industrialização são muito mais significativos do que simplesmente só aumentar a produção econômica, só modificar a linha de produção. Então Marx pega um conceito e vai trabalhar em cima dele. O primeiro conceito que ele trabalha é o conceito da alienação, que ele desenvolve junto com Engels na obra A Ideologia Alemã, como um conjunto de ideias oriundas da classe dominante e que faz o indivíduo perder a consciência da vida e ser engolido pelas diretrizes do mercado capitalista. Ou seja, eu começo a fomentar uma ideia, um preceito de como essa sociedade deve funcionar, como essa sociedade está embasada, como essa sociedade está estruturada e qual é o papel de cada sujeito dentro desse meio social. Isso faz com que o sujeito perca a noção, a concepção de como é o seu papel maior dentro da sociedade, do que está acontecendo ao redor, e faz com que ele se insira dentro de um contexto no qual ele tem duas preocupações constantes, que é trabalhar para poder acumular riqueza, porque antes o trabalhar, né, o modelo feudal, era para o sujeito sobreviver, era uma economia de subsistência, e agora tu trabalha para conseguir dinheiro. E
Tu vai ter esse dinheiro para uma outra função que está presente dentro do modelo capitalista, que é o consumo, que é a compra, que é a aquisição de mercadorias. Isso se modificou muito dentro do que vem a ser esse contexto até então existente? Como é que se dá o desenvolvimento dessa lógica de mercado, né, de compra e venda de produtos? Isso se alterou muito? Marx vai tentar compreender isso. Ele vai dizer que até chegar no modo de produção capitalista, nós tínhamos uma lógica de trabalho. O trabalho, ele tinha um valor que, ao definir a quantidade de horas trabalhadas para alcançar determinado produto, determinada mercadoria, isso se reverte, então, no valor da mercadoria. O sujeito que, ao produzir uma peça cerâmica, ao produzir uma peça de metalurgia, para poder desenvolver isso, ele gasta um determinado tempo para poder fazer essa atividade. Então, o valor da mercadoria está intimamente relacionado com o tempo que ele desperdiça, né, que ele investe na produção daquele determinado produto, mercadoria. O que acontece no modo de produção capitalista? Como é que isso se desenvolve? A gente deixa de ter aquela máquina, né, como na foto aí, a gente passa de um tear manual para um tear mecânico a vapor, né, automático, em que tu vai ter uma quantidade muito menor de pessoas trabalhando, atuando dentro desse maquinário e gerando uma produção muito mais alta, gerando uma produção significativamente maior e que vai permitir, por exemplo, o desenvolvimento de novos produtos com, inclusive, cores variadas, né? Qualidade diferente de tecidos, atribuições diferentes para aquilo que vem a ser esses produtos, essas mercadorias. Pois bem, Marx vai dizer então que nós temos, primeiro, a alienação na produção. Marx, na sua obra Manuscritos Econômicos Filosóficos, vai usar o termo para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que produzia. Porque se até então o sujeito estava lá e ele gerava, ele criava um produto, uma mercadoria, ele produzia, ele plantava, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo em cada etapa do que ele estava fazendo. A partir de agora, não. A partir do modelo capitalista, esse sujeito vai ter algumas funções, algumas atribuições específicas, especializadas dentro daquilo que vem a ser o papel da fábrica, né, da linha de montagem, e a partir daí, então, ele cumpre uma função sem necessariamente saber como é que ele está inserido dentro dessa linha de montagem como um todo. Qual é sequer a importância daquilo que vem a ser esse processo que ele desempenha dentro da cadeia como um todo. Ele não consegue ter uma percepção maior da importância daquilo que vem a ser a sua atividade produtiva. Um outro conceito importante é o fetichismo da mercadoria. O valor da mercadoria passa a ser irreal. Se antes a gente definia o valor da mercadoria a partir do desenvolvimento de um determinado tempo para a concepção daquele produto, agora isso está desconectado. É como se o trabalho, né, a mercadoria, não fosse fruto do trabalho humano. Ela vai ganhar um valor simbólico, como se tivesse perdido a relação com o trabalho e ganhasse vida própria. Marx percebe que nesse momento as pessoas estão deslumbradas com aquilo que o capitalismo desenvolveu, que ele gerou. E essa conexão que havia, né, entre a mercadoria com o tempo despendido para a sua confecção, isso se descolou. Por quê? Porque a gente começa a entender uma relação em que as pessoas vão se aprofundar no processo de compra, ao passo que elas têm um desejo por aquele produto. Ela tem a fantasia da compra, a fantasia de poder adquirir um produto, uma mercadoria. É que homem nunca vai te amar ou te tratar tão bem quanto uma loja. Se um homem não combina com você, não dá pra trocar ele 7 dias depois por um suéter de cachemir maravilhoso.
As lojas sempre têm cheirinho bom. Fazem despertar em você o desejo por coisas que você nem sabia que precisava. E quando a sua mão pega aquelas sacolas reluzentes... Isso! Se antes nós tínhamos oferecido no mercado produtos que eram relativamente simples e comuns, que eram os mesmos para todos, a partir desse momento, com a industrialização, a gente consegue gerar produtos diversos, com qualidades diversas, com características diversas, que vão se tornar mais atrativos para as pessoas ou menos atrativos para as pessoas. Os menos atrativos vão ser aqueles de custo mais baixo e que vão ser, portanto, mais acessíveis. Às vezes a pessoa vai no mercado ou no comércio e procura o que é o mais barato. E vai ter aqueles que vão buscar um produto gourmet, um produto especial, um produto diferenciado. E a partir daí a gente desconecta o que vem a ser o tempo de trabalho dedicado para aquele determinado produto com o valor que está direcionado, que está focado nele. Vamos pensar, por exemplo, numa cervejaria. Se a gente fala dos grandes produtores de cerveja do Brasil, que dominaram o mercado por muito tempo, isso tem um custo para a produção de cerveja. Tem um custo para a produção dessa mercadoria. Isso se desenvolve com base numa linha de produção extremamente grande que permite que a gente tenha uma produção alta com um valor mais aceitável dentro do mercado. Quando a gente começa a ver, por exemplo, cervejarias artesanais, que é uma moda que pegou nos últimos anos aí, e que agrada bastante as pessoas, a gente vai ver o quê? Linhas de produção muito menores e que, portanto, exigem uma dedicação maior, tem um custo maior de insumo, um custo maior de produção e que vão ter um valor, uma qualidade maior daquilo que vem a ser o seu produto, mas isso vai resultar também num custo final para quem vai comprar maior do que o que vem a ser aquela outra cerveja produzida em série em grandes quantidades. Então, claro, aqui a gente não está falando só do desejo pelo mais caro, mas também está relacionado com essa ideia de como a gente idealiza, como a gente vislumbra, como a gente enxerga o que vem a ser o consumo, o produto. Aquilo que a gente olha e diz, eu quero, eu desejo, eu vejo a propaganda e é isso que eu quero. Eu quero aquele negócio diferenciado, né? Isso vai ser muito comum hoje, com o avanço da tecnologia. Muitos produtos vão manter seu valor de troca superior ao tempo socialmente necessário para os produzir, né? Então, aquilo que o Marx traz para nós em termos de fetichismo da mercadoria está muito próximo do que é a nossa realidade hoje. Vocês duvidam? Vou fazer a pergunta para vocês, então. Quanto custa um iPhone? Tá na tela aí, ó. Eu fiz a pesquisa, tirei um print da tela. Tá aí um site que avalia preço de mercadorias dentro das principais lojas, tal, né? Então tem uma variação de preço ali, que nos últimos 40 dias estava entre 4.590 e 5.100. Esse é o custo de um iPhone. 11 Pro, 64 GB, né? Faz até cafezinho. Vamos lá. Esse é o custo. Esse é quanto é que vocês quiserem lá na loja, quanto é que vocês vão ter que pagar para poder adquirir um iPhone desse. Beleza. Quanto é que custa fabricar um iPhone? Já pararam para pensar sobre isso? Quanto é que custa para a Apple produzir um iPhone e botar para venda? No Canaltech, que foi o que eu encontrei de mais recente, de outubro agora de 2019, está falando do iPhone 11 Pro Max. Está colocando os custos lá, ele faz algumas estimativas de quanto é que está custando. O valor não está muito distante do que a gente viu naquela planilha ali do site de pesquisa. Eles trazem alguns custos de diversos componentes dentro dessa matéria, né? Não chegam a finalizar um valor, mas trazem essa consideração que está embaixo aí, ó. A margem de lucro de mais de 50%.
Eles dizem que o valor que é vendido nos Estados Unidos, que está lá $1.450, nos Estados Unidos, a grande meta deles é que tenha um custo de fabricação que seja menor que 50% do valor cobrado por ele. Ou seja, eu não vou gastar mais do que 50% do valor final do preço. O lucro é, portanto, de 100% em cima do custo de fabricação. Vamos fazer uma projeção, então, entre a relação do custo final para fabricar e do preço final. Então, aqui nós temos uma projeção, a grosso modo. Aqui a gente prevê a possibilidade do que vão ser os componentes eletrônicos. Então, lá embaixo da tabela tem um valor destinado a eles. Nós temos um valor destinado para a mão de obra. Isso inclui os diretores, os designers, projetistas, diretores, contadores, advogados, secretárias, e o pessoal do chão de fábrica, né, o custo para poder produzir isso, ainda que um iPhone seja produzido integralmente por empresas terceirizadas, né, não entra no custo da Apple. Né, a maior parte dos produtos eletrônicos hoje são fabricados na China. Para quem tem um iPhone na mão aí, quiser olhar no verso, vai ter escrito ali, ó, design americano e fabricado na China. Está escrito ali no verso. O pessoal que não tem iPhone e que está rindo, não se preocupa. O Samsung e os outros celulares todos é a mesma coisa. Ele é desenvolvido num local e foi produzido na China, fabricado na China. Então, nós temos ainda uma despesa com marketing, distribuição, etc. E ainda o Marx vai prever, então, a possibilidade de um lucro. Afinal de contas, o dono, né, os acionistas da empresa, eles têm que ter um resultado, eles têm que ter um ganho em cima daquilo que vem a ser o investimento deles. Vejam, Marx não exclui a possibilidade de ter um lucro sobre o produto. Ele não exclui isso, ele diz que não tem problema, desde que seja proporcional àquilo que vem a ser o trabalho efetivamente desempenhado por essas pessoas. Ele diz que o que esses acionistas, né, os donos, os cotistas da empresa, o que eles têm de investimento tem que ser proporcional o trabalho deles tem que ser proporcional ao que vem a ser o lucro deles, o resultado deles. Mesmo somando tudo isso, eu não alcanço o valor final de venda. O valor final de venda ele é muito maior. O que Marx diz com relação a isso? Essa diferença que existe entre o lucro, né, somando com esses outros fatores, até chegar ao valor final de venda, essa diferença ele vai chamar de mais-valia. O que é a mais-valia? É o lucro? Não, o lucro já está ali, está discriminado. O que é a mais-valia? É aquele valor que a empresa consegue fazer com que as pessoas paguem a mais por aquele determinado tipo de produto. Isso, o que vai representar? Para Marx, isso é a exploração da mão de obra do trabalhador. Porque para Marx, esses indivíduos que compõem a mão de obra, esses indivíduos que estão lá trabalhando, que estão gerando uma riqueza muito maior do que o que eles trabalharam, do que eles produziram, esses indivíduos estão com um salário achatado, com um salário reduzido, estão tendo uma cobrança excessiva sobre eles a respeito da produção, para ter uma produção maior, uma pressão maior sobre esses indivíduos, fazendo com que eles se cansem, né? Eles tenham jornadas longas, eles sofram pressões para que gere esse processo de produção. E todo esse esforço extra que foi realizado por esses indivíduos está sendo apropriado, então, pelo capitalista, o grande dono dos meios de produção. Porque se houvesse uma distribuição mais equitativa entre o que vem a ser o trabalho desempenhado por cada uma dessas pessoas, o diretor, o dono, o acionista também ia ganhar ainda, ia continuar ganhando um valor proporcional àquilo que vem a ser o seu trabalho. Mas essa mais-valia não ia ser revertida integralmente como lucro dos acionistas. Mas
ia ser redistribuída proporcionalmente para todos aqueles que compõem esse processo da mão de obra, para todos aqueles que estão inseridos dentro dessa cadeia produtiva e que vão, portanto, passar a ter uma valorização maior daquilo que vem a ser o seu trabalho, já que é por conta desse trabalho que eles estão gerando uma riqueza muito maior. Para Marx, então, não são as ideias ou os valores que vão transformar uma sociedade, mas as condições materiais entre as classes sociais. Para ele, a história de toda a sociedade existente até hoje é a história da luta de classes. Porque, como a gente viu agora há pouco, tudo aquilo que se resume para Marx, a partir do materialismo histórico dialético, as relações humanas desde os tempos mais primitivos até o modelo capitalista, se baseia na ideia da relação entre o homem livre e o escravo, entre o patrício e o plebeu, entre o senhor e o servo, o mestre de corporação e o companheiro. Numa palavra, o opressor e o oprimido vão permanecer em constante oposição um ao outro durante toda a história. Tudo que Marx enxerga dentro desse processo de relação entre os indivíduos ao longo da história está justamente nessa apropriação por parte de alguns indivíduos sobre o que vem a ser o trabalho de outros. Ele vai trabalhar então com o conceito da luta de classes. Ele entende que dentro dessa relação social nós temos a classe dominante e a classe dominada, que naquele momento ele vai chamar o capitalista, o detentor do meio de produção, e o proletário, né, o operário, que é o sujeito que está lá sendo apropriado do seu trabalho. De acordo com ele, então, o motor da história é essa eterna luta de classes, e entre aqueles que detêm os modos de produção e aqueles que possuem apenas a força de trabalho para vender. De acordo com Marx, com o capitalismo, há o desvirtuamento do trabalho humano com a consequente servilização do proletário. A gente precisa entender que dentro desse contexto nós estamos percebendo quais são as consequências sociais para aquilo que vem a ser o desenvolvimento da Revolução Industrial, aquilo que vem a ser as exclusões sociais, as pessoas que estão numa condição absolutamente precária e dependem do trabalho, dependem daquela atividade. E o Marx olha para isso tudo e diz: as pessoas estão sendo exploradas, e por estar sendo exploradas, precisa haver, inclusive, uma mobilização entre esses indivíduos para que possam se defender, se proteger desse grande contexto, desse grande conflito que vem a ser a luta de classes. Para ele, os trabalhadores precisam se unir para combater o regime liderado pelos grandes capitalistas. Marx vai dizer, então, que não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. O que Marx está querendo dizer com essa afirmação? Ele está querendo dizer, olha, o sujeito ou ele nasce na condição de proletário ou ele nasce na condição de capitalista. Por nascer nessas condições, está presente dentro daquilo que vem a ser as relações entre os indivíduos. O sujeito, quando é proletário, por exemplo, está lá presente, vendo o que é a família passar pela exploração da mão de obra, as dificuldades, os problemas, prioridades como a questão da alimentação. Tudo isso vai moldar o que vem a ser a mentalidade do sujeito. Vai moldar a forma como o sujeito enxerga as relações sociais. E, por outra parte, o sujeito que é o capitalista, que nasce dentro do meio, que está lá numa condição mais abastada, que tem de tudo a seu dispor, que o que cresce vendo as reclamações a respeito do que vem a ser os operários, porque, afinal de contas, eles só sabem reclamar, só sabem pedir reivindicação de salário, só sabem pleitear ganhos além daquilo que lhes são devidos, acima do que é valor de mercado. Então, tudo isso molda a mentalidade do sujeito. Vejam, quando a gente discutiu Durkheim vai afirmar de que a sociedade molda a mentalidade do sujeito. A sociedade é maior do que o sujeito e molda a forma como o sujeito vai pensar. Weber já diz que o sujeito ele é racional e que, portanto, a partir da sua racionalidade, ele consegue fazer interpretações sobre aquilo que vem a ser a realidade a qual ele está inserido
E a partir daí, ele, por conta própria, se submete ao processo de dominação. Deixa com que a sociedade domine e controle aquilo que venha a ser a sua forma de agir e de pensar. Marx já trata de uma forma diferente. Marx já vai dizer que essa condição por pertencer a uma determinada classe social, por estar ciente, por estar presente, por experimentar diversas experiências de vida a partir dessa classe social a qual ele está inserido, que isso vai determinar a forma como ele pensa, a forma como ele vai refletir a respeito do que vem a ser essas relações sociais. Na análise sociológica de Marx, então, ela vai se concentrar nas estruturas de desigualdade e nas combinações entre aqueles com poder, privilégios e bem-estar material e os menos poderosos, menos privilegiados e materialmente menos abastados. O materialismo histórico dialético do Marx e do Engels vão apontar, então, que o Estado ele surge num primeiro momento para amenizar o conflito entre as classes sociais, estabelecendo uma harmonia entre o que vem a ser essa relação entre eles, mas, logo num segundo momento, esse Estado já se torna parcial, vindo a representar os interesses das classes dominantes e servindo como aparelho de coerção contra as classes dominadas. Então, na sociedade capitalista, o Marx enxerga que esse Estado moderno, se num primeiro momento ajudaria a resolver o que vem a ser esses conflitos, ajudaria ao que vem a ser essa luta entre as classes sociais, num segundo momento, já passa a assumir os interesses, então, dos grandes capitalistas. O proletário vende sua força de trabalho para o capitalista. O valor que o trabalhador gera para a indústria é muito maior do que o valor que a indústria paga para o trabalhador, que é o salário. Então, por que o trabalhador trabalha para o patrão ao invés de vender mercadorias diretamente no mercado? Por que o empregado se está reclamando tanto? Por que o empregado não vira empresário? Marx vai dizer que é justamente porque ele não possui os meios de produção, ou seja, ele não tem os equipamentos necessários para poder alcançar essa condição, para conseguir alcançar esse status. Aqui uma charge que vai representar então um pouco do que vem a ser esse pensamento, né, do Marx. A classe dos trabalhadores está a ficar mais rica e a subclasse a ficar mais pobre. Isso é boa administração. As principais contribuições do Marx, então, para nós, em especial na sociologia, é a crítica à sociedade industrial capitalista. Vejam, o professor então está colocando de que a gente tem que entender que o capitalismo não funciona e tem que jogar fora. Não, não é isso. Vejam, a gente tem que entender que não é um sistema perfeito. Ele gera desigualdades, ele gera problemas sociais, gera exclusões e, portanto, temos sim que ter um olhar crítico com relação a ele para poder melhorá-lo e torná-lo mais inclusivo, torná-lo mais abrangente para aquilo que vem a ser as classes mais necessitadas. Uma outra contribuição importante do Marx é a compreensão sobre os efeitos sociais decorrentes do capitalismo. Então, quando a gente entende o que vem a ser esses problemas inerentes ao sistema capitalista, afinal de contas, um fetiche da mercadoria, né? Enaltecer a mercadoria, enaltecer o produto, a compra, focar o sujeito, a ação do indivíduo no processo de trabalhar e comprar, isso não gera algum tipo de problema para o nosso modelo de sociedade? Isso é algo que a gente vai se aprofundar na próxima aula. E ainda, outra contribuição importante é o entendimento sobre a relação conflituosa presente na sociedade pela luta de classes. Uma das coisas que o Marx traz que é importante para nós, que difere do olhar do Augusto Comte, que difere do olhar do Durkheim, é justamente o fato de que a sociedade não é harmônica. Nós temos conflitos dentro do meio social inerentes àquilo que vem a ser o detentor do meio de produção e o sujeito que é o operário, que é o sujeito que trabalha, o sujeito que está lá na ponta, no chão de fábrica. Existem conflitos dentro das relações sociais. Existem conflitos dentro da sociedade. Como é que a gente lida com os conflitos? Porque o conflito ele é inerente ao ser humano. Esse é um dos pontos importantes que ele traz.
O objetivo do Marx, então, né? Marx desenvolveu o materialismo histórico-dialético, trouxe essas contribuições, trouxe todo esse olhar para o que vem a ser a sociedade até aquele determinado momento. E isso é um ganho significativo para nós. Agora a gente começa a parte das críticas. Vejam, qual é o problema? Marx não quis só entender como é que a sociedade funcionou até aquele determinado momento. Quais são os problemas inerentes ao sistema capitalista dentro daquele determinado momento. Marx quer ir além. Marx quer projetar, dentro desse aprendizado que teve sobre todo o processo histórico, para onde deveremos ir. Para onde deveremos focar em termos de grande objetivo da sociedade. Marx quer acabar com esses conflitos das classes sociais. Marx quer acabar com as classes sociais. Ele quer que todo mundo esteja na mesma condição, no mesmo patamar. Então, para isso, ele se foca, então, em idealizar que todos voltem a trabalhar juntos para o bem comum e posse em conjunto da produção nos moldes do comunismo primitivo. Então, para o Marx, aquele modelo inicial, claro que a gente não consegue voltar àquele momento inicial, porque já houve todo esse desenvolvimento histórico e social, então ele reconhece isso, mas ele diz que daqui para frente podemos voltar a uma relação mais harmônica entre as pessoas e que por isso seria possível moldar a sociedade para atender ao que vem a ser essa finalidade. Ele vai propor para isso então que ocorra o término da propriedade privada para que os meios de produção então sejam controlados pelo Estado. A ideia é implantar um modelo socialista, que seria um modelo intermediário para alcançar o tal do comunismo. Isso vai acontecer por meio do que ele chamou de revolução do proletariado, que vai levar um regime intermediário de caráter provisório a ser conhecido como ditadura do proletariado. Então, o que acontece? Ele entende que o Estado deveria recolher toda a propriedade privada, deveria assumir para si toda a propriedade privada, não deveria permitir que indivíduos, pessoas, burgueses, os capitalistas, industriais, que eles detenham essas propriedades. Para ele tem que acabar com tudo isso. Isso tem que ficar no controle do Estado. E aí o Estado, ao controlar o que vem a ser os meios de produção, vai redistribuir isso para as pessoas, para que as pessoas possam, então, por meio das organizações políticas, né, que eles vão chamar de associações, que elas possam assumir para si esse compromisso comum e justo e paritário em que todos poderão produzir de forma igualitária as necessidades mais básicas das pessoas. Não consigo acreditar nisso aqui. Desculpa. Vejam, nós temos alguns problemas, né? Primeiro, Marx propõe uma sociedade utópica, uma sociedade sem classes sociais. Isso a gente nunca teve presente dentro da nossa sociedade. Naquela sociedade primitiva, mais básica lá, a gente está teorizando. Mas, via de regra, a gente sempre teve classes sociais. Isso o próprio estudo dele já sinaliza nesse sentido. O que Marx propôs, a proposição dele, foi alterada e deturpada para justificar diversas ditaduras que se constituíram preocupadas com o bem-estar do povo. Então nós temos uma série de indivíduos que vão se dizer comunistas, socialistas, para justificar assumir o poder em nome do povo, para poder implantar o regime da ditadura do proletariado. Um dos maiores problemas inerentes a isso, ao meu ver, pelo menos, respeito a posição de cada um de vocês, mas o meu ver nesse sentido é que nenhum dos países que propuseram a implementação do socialismo ou do comunismo vão sair da fase da ditadura e efetivamente vão abrir mão do poder. Nenhum deles vai simplesmente dizer, não, agora que eu estou dominando tudo, controlando tudo, eu vou devolver tudo para as associações e eles vão se virar e vão produzir e vão gerar aquilo que vem a ser essas riquezas de modo geral. Todos eles mantêm uma alta concentração de poder, uma alta concentração da economia
do Estado, do direito, de tudo a partir daquilo que vem a ser os tais dos partidos políticos, né? Então, como eu disse no início, a ideia aqui, a proposição aqui não era fazer uma conversão, uma doutrinação de ninguém, muito pelo contrário. Eu também entendo as diversas críticas com relação ao que o Marx sinaliza, o que o Marx aponta aqui. No entanto, não é por isso que eu vou jogar fora, que eu vou ignorar, assim como vocês não devem fazer, aquilo que vem a ser as suas contribuições em termos do campo das ideias, sobre como a gente deve compreender a sociedade, como a gente deve compreender a economia, como a gente deve compreender todo esse processo dialético dessas relações entre os indivíduos dentro do meio social. Tudo isso é importante, é relevante para a gente entender o que vem a ser a nossa sociedade hoje. Certo? Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. As perguntas já devem estar disponíveis para vocês no AVA, né, o próximo quiz, as perguntinhas a serem respondidas. Para a próxima aula, eu devo realizar uma atividade, um trabalho com vocês. Vou postar um texto para vocês fazerem a leitura, vou colocar algumas perguntas para vocês responderem, mas a ideia é que a gente faça algum momento mais presencial, que a gente possa debater um pouco. E eu vou passar para vocês também uma outra atividade para a semana seguinte, um outro trabalho em que vocês vão assistir a um filme em casa, né? Vocês vão assistir um filme em casa e nós vamos poder realizar o debate, então, daqui a 2 semanas. Vamos nos aprofundar com relação ao que vai ser esse vídeo. Certo? Passem bem, tenham uma boa semana. Saúde e felicidade para todos aí. Abração.